entender. Então a ideia é justamente essa: a Páscoa judaica e sua relação com a Páscoa de Jesus, o Cristo. O que isso tem a ver com o trido pascal? Vamos começar. É uma pena que nos dias atuais, em nome do progresso, o mundo dê pouca importância à natureza. Para o povo da Bíblia, Deus se manifesta também na perfeição da natureza, que está intimamente relacionada com a vida, com a sobrevivência. Se considerarmos que o texto estudado foi provavelmente escrito no momento em que a fé do povo hebreu estava ameaçada pelas idolatrias dos cananeus e babilônicos, o autor quis lembrar que o Senhor, Yahvé, sim, é seu único Deus libertador. Pois foi ele quem disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vós o princípio dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade de Israel. Então veja, o autor do texto, e esse é um texto que foi escrito provavelmente logo depois do exílio da Babilônia, portanto lá pelo 5º século antes da nossa era, 500 e pouco, e vai contar uma história que aconteceu lá atrás com Moisés de 1250, 1300 antes da nossa era. Então vejam vocês, foram praticamente 5, 6, 7 séculos só de tradição oral. A Bíblia ainda não estava escrita, as Escrituras não estavam escritas. Os primeiros textos das Escrituras, há alguma controvérsia ali, alguns falam da época do rei Davi, mas com certeza os textos principais, e esse que nós estamos lendo, foi escrito logo depois do exílio da Babilônia. E o autor do texto usa justamente elementos da realidade física, conhecida naquela época, para poder explicar do que se trata. Então, vejam lá, essa aí é a realidade daquele povo da Bíblia, essa foto foi tirada, a gente estava no poço de Jacó, num dos poços de Jacó, e a gente vê essa realidade em Israel no deserto. Um pastor, e o rebanho vindo atrás do pastor. Aliás, nesse final de semana, o salmo é justamente o salmo do bom pastor. Então essa é uma realidade que o hebreu, o judeu, o povo da Bíblia conhece bem, E uma das coisas que alegra demais o povo da Bíblia, já que eles eram basicamente nômades, pastores e nômades, eles dependiam da natureza, eles dependiam de comer aquilo que os rebanhos lhes davam e aquilo que eles plantavam. Então, quando eles viam os campos floridos, eles se alegravam porque viam a vida aí. Olha aí, essa foto é de um campo de trigo, que alimenta aquele povo, que faz o pão. Então, este mês é importante. Trata-se do primeiro mês da primavera. Esse mês chamava-se Abib, no antigo calendário, que significa cevada madura, espiga, passando a chamar-se Nissan no calendário pós-exílico babilônico. Então, até o exílio era Abib, espiga. Depois passou a chamar o mês de Nissan. Para um povo basicamente nômade, que dependia para sua sobrevivência e de seus rebanhos, gado, cabritos, carneiros e cordeiros, e eram também sedentários, com uma ligação muito forte com as plantações, fazia muito sentido lembrá-los de tal maneira da ação do Senhor Deus na sua história. A tradição oral já fazia referências às festas dos pastores para o bem dos rebanhos, bem como as festas dos ázimos e das colheitas. Os pães ázimos foi aquele que nós comemos no Seder Pascal. Pão ázimo, as matzás, matzot, pão sem fermento.
curioso como, atualmente, celebramos o dia da Páscoa todos os anos em datas diferentes, pois devemos levar em consideração 3 fatores. Desculpem. Vejam aí, parte da resposta do menino que perguntava para os pais. Então, são 3 fatores fundamentais. Primeiro, deve ser primavera, a vida na sua brotação no hemisfério norte, no hemisfério boreal. Segundo, deve ser a primeira lua cheia depois que entra a primavera. E terceiro, o equinócio de primavera, quando a partir desse dia as noites, a escuridão, as trevas passam a ser menores e os dias, a luz, a claridade passam a ser maiores. Vocês lembram, né, do equinócio? Para mim foi na aula de ciências, para vocês que são mais novinhos, não sei onde é que vocês tiveram essa aula aí. Equinócio da primavera, ou seja, a partir desse dia que era o equilíbrio, as noites vão ficando menores, a noite tem menor duração, e os dias, a claridade passa a ser maior. Então, esses são elementos importantes na vida do povo que experimentou a Bíblia, que escreveu a Bíblia. Tá? Então, vejam, por que lua cheia, primeira lua cheia? Né? Quantas fases tem a lua? 4 fases. Né? Quantos dias duram cada fase da lua? 7 dias. Então veja, equinócio. São 4 fases, 7 dias cada fase, 7 mais 7, 14. Se são 4 fases, são 28 dias. O equinócio é exatamente no 14º dia. No 14º dia. Essa é uma imagem bem bacana e que faz muito sentido, né? A gente, com o progresso, com a claridade, com a luz elétrica, a gente não se liga muito mais nas coisas que a natureza nos mostra, né? Mas uma noite de lua cheia não é noite de lobisomem, mas é noite de muita clareza e muita luz. Elementos fundamentais para o povo da Bíblia. Foi nesse dia, ao crepúsculo, que o cordeiro foi imolado. O cordeiro será macho, foi o texto que a gente leu, sem defeito e de um ano. Vós o escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos, e o guardareis até o 14º dia desse mês. Vocês imaginem aquele povo que cuidava dos rebanhos, e os rebanhos eram fundamentais para a existência deles. O texto diz que no 10º dia do mês de Abib, esse mês será para vós o princípio dos meses, no 10º dia o sujeito pega um cordeirinho de um ano, e esse cordeirinho vai para casa, é separado do rebanho, e eles cuidam desse cordeirinho com o maior carinho, o maior carinho. E a família se apega ao cordeirinho, né? A gente aqui não tem a realidade do cordeiro, a gente tem gato, cachorro, e a gente se apega à criação, né? Aquele povo da Bíblia se apegava demais, e esse cordeirinho ficava do 10º até o 14º, portanto 5 dias, quase uma semana convivendo com a família. E no 14º dia o cordeiro tinha que ser imolado. É isso que diz o texto. Imagine a dor de você se separar de um bichinho que está apegado a você. E o cordeirinho é muito carinhoso, né? E você tem que matar o cordeiro para comer. Essa dor é necessária. Essa dor é necessária. Tomarão do seu sangue, ou seja, no 14º dia, equinócio da primavera, né, a partir do 14º dia, e toda a Assembleia da Comunidade de Israel o imolará ao crepúsculo. Tomarão do seu sangue e pô-lo-ão sobre os 2 marcos e a travessa da porta nas casas em que o comerem.
naquela noite, com pães ázimos e ervas amargas e comerão. Vocês lembram do cedo? A gente pegou as ervas amargas, a gente pegou a raiz forte, mergulhou na água com sal, aquela água da salmoura que lembrava as lágrimas, lembrava o sofrimento da escravidão, lembrava o suor do povo hebreu que fabricava os tijolos lá no Egito, que era escravo, né? Era mergulhado e a gente comeu, né? A gente fez a experiência da amargura, e era isso que acontecia. E eles comiam também cordeiro. Vejam lá, cordeirinho e o sangue como sinal nas travessas e no batente no marco da porta onde estavam os judeus. São fatos fundamentais na história desse povo. Termina o inverno, então vejam lá, aquele sofrimento da neve, do frio extremo, nada tinha vida, termina. Começa a primavera e com ela surgem os sinais de vida na natureza, vida na sua brotação, espigas, colheita. É dia de equinócio, equilíbrio. E no 14º dia do mês entra a lua cheia e os rebanhos criam. A família da minha esposa é do interior de São Paulo, aqui, Catanduva, Vila Roberto, não é Roberto. E o povo é o povo da roça. Nós temos 2 filhos. Foi muito curioso quando nasceram os nossos 2 filhos, porque ficava todo mundo em cima. A Cidinha foi a primeira netinha, então todo mundo babava na Cidinha. E então a netinha, a Cidinha, vai dar à luz, é o primeiro neto e tal. E todo mundo queria saber quando é que vai nascer. E aí a gente ficava fazendo conta da data da concepção, né? Vamos fazer conta a partir da data da concepção e tal. E a avó da Cidinha, mulher da roça, mexia com o rebanho, ela via tudo aquilo, ela dizia para a gente assim: não é nada disso aí. Mas como é que é, avó? Pega o calendário lá, que dia que vira a lua? Vocês já ouviram falar disso? Que dia que vira a lua? Aí ela dizia: vai nascer a Mariana, o Felipe vai nascer nesse dia, a Mariana vai nascer nesse dia. Claro que ela acertou e nenhum de nós acertou. Quem acertou foi a avó. Por quê? Porque acontecia isso com o povo da Bíblia também. Eles sabiam que na virada da lua tinha vida. Na virada da lua tinham as espigas, na virada da lua terminava o inverno, terminava a neve e a vida ia continuar. Então esses elementos da vida do povo da Bíblia veio para o texto, né? Era uma experiência religiosa que usava metáforas para explicar. E no dia da lua cheia, equinócio da primavera no hemisfério boreal, a vida se manifesta. O autor do texto chama a atenção do povo hebreu, pois foi nessa noite que o Senhor passou pelo Egito, libertou o povo da escravidão, e por isso eles deveriam comer a Páscoa rapidamente. É assim que devereis comer, com os rins cingidos, sandália nos pés e vara na mão. Comereis às pressas, é uma Páscoa para o Senhor. E naquela noite eu passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e eu, o Senhor, farei justiça sobre todos os deuses do Egito. Então, vejam, comereis às pressas. Vocês lembram que o Padre Hilário explicou sobre os matzot? Por que não tinha pão com fermento? Porque não deu tempo de esperar a massa fermentar. Então eles comeram pão sem fermento, aquele pão que não tem gosto nenhum, que a gente comeu, né? Por isso o pão era sem fermento. E por isso os judeus fazem até hoje essa memória, né? Então esses são elementos, né, da natureza, da vida, que estabelecia a relação do povo da Bíblia com Deus.
isso serve para a gente pensar um pouquinho também, né? O que na nossa vida mostra a nossa relação com Deus, né? Como é que cada um de nós concebe Deus? Veja que religiosidade tem a ver, espiritualidade, tem a ver com a experiência de fé de cada um, né? A experiência de vida, como cada um vê a ação de Deus na sua vida. Aí os campos cheios de trigos, domingo passado, a gente viu um pouco disso, né? Os campos já estão prontos para a colheita. Vocês lembram os samaritanos voltando, indo falar com Jesus? A gente não acredita agora porque a samaritana falou, mas nós te ouvimos, né? Os campos prontos para as colheitas. Os primeiros pastores nômades acreditavam que, aspergindo em suas tendas no deserto o sangue dos animais sacrificados, os maus espíritos seriam afastados e o rebanho estaria protegido. O texto diz: o sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei adiante, e não haverá entre vós o flagelo destruidor quando eu ferir a terra do Egito. Vocês lembram? O flagelo destruidor é a 10ª praga. Vocês lembram que o Badelário, em cada praga que ele falava, cada uma das pragas, a gente pegava a verdura, a erva amarga, molhava no vinho e colocava uma gota no prato, lembrando cada uma das pragas, símbolo do sangue, símbolo da dor, símbolo do sofrimento, né? E a 10ª praga, a pior delas todas, né? O faraó não deixava o povo sair, ficar liberto, e Moisés então avisa que o flagelo destruidor vai atingir o povo do Egito, e o filho mais velho será atingido. Porém, as casas onde houver famílias judias, hebreias, e o flagelo destruidor, o anjo do Senhor passar e vê o sangue, ele pula essa casa. Isso aí é uma realidade, ó. O povo da Bíblia é isso aí. Mora em tendas, no deserto, dirige os rebanhos buscando pastagens, e os mais antigos, né, eles aspergiam sangue de alguns animais, eles jogavam nas tendas, porque acreditavam que eles estariam espantando os maus espíritos. Inteligentemente, o autor do texto usou elementos muito conhecidos da cultura desse povo para didaticamente fazê-los lembrar que o Senhor Deus sempre se fez presente e atuante em sua história. Portanto, deveriam confiar, não se deixando iludir pelos falsos deuses. Para isso, teriam que celebrar a Páscoa. É um mandamento. Este dia será para vós um memorial. O celebrareis como uma festa para o Senhor nas vossas gerações. É um decreto perpétuo. Vejam, o povo, depois do exílio da Babilônia, todos os anos fazia memória da libertação da escravidão no Egito, celebrando dessa maneira. Eles pegavam exatamente o texto do Êxodo, do capítulo 12 do livro do Êxodo, e repetiam exatamente esse sacrifício. Faziam memória que foram escravos no Egito. A gente tem uns cartazes por aí com os textos da Escritura que a gente usou para o cedo, né? Essa memória era a memória da libertação, das trevas, da escravidão, para a liberdade, para a luz. Mas o povo continuou pecando, continuou adorando outros deuses, continuou tendo dificuldades, né? E em Êxodo, no capítulo 3 do livro do Êxodo, Moisés tem uma extraordinária experiência de encontro pessoal com Deus. Numa sarça ardente que queima e não se consome, o Senhor revela que viu o sofrimento do seu povo. Esse texto é lindo. Esse texto é lindo. Deus
fala para Moisés: eu vi. Ele fala 2 vezes: eu vi o sofrimento do meu povo, eu ouvi o clamor do meu povo. Ele diz: eu conheço o seu sofrimento, eu conheço as suas angústias, eu conheço a sua dor. Está no texto. Conhecer é o verbo da aliança, é o verbo da intimidade com Deus, é o mesmo verbo, né? Eu conheço o sofrimento. E Deus fala isso para Moisés. Vocês lembram da história de Moisés, né? Moisés foi criado lá no palácio, o Babilário contou a história. E Moisés, num dia, lá no capítulo 2 do livro do Êxodo, ele vai para o campo e ele vê um soldado egípcio judiando de um judeu. Ele olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém. O que Moisés faz? Vocês lembram? Ele mata o soldado, ele mata o egípcio. Ele não consegue controlar o opressor que tem dentro dele e mata o egípcio e enterra ele na areia, né? No outro dia ele volta lá e vê 2 hebreus discutindo, 2 hebreus brigando, e Moisés interfere. E aí um dos hebreus fala assim para ele: ué, você agora é nosso juiz aqui? Você quer fazer comigo a mesma coisa que você fez com o soldado egípcio? Quando Moisés percebe que aquele fato já era sabido, Moisés pensou: isso vai chegar no ouvido do faraó, e de fato chegou. E o texto do Êxodo diz que o faraó tentou matar Moisés. Moisés foge. Moisés vai para Madian e sobe numa montanha. Ele estava pastoreando o rebanho de Jetro, sogro dele. Ele sobe numa montanha e ele tem essa experiência extraordinária da sarça. Ele vê uma sarça que queimava, mas não se consumia. E ele se aproxima para ver que fenômeno é esse. Ele se aproxima. E aí, numa sarça ardente que queima e não se consome, o Senhor revela que viu o sofrimento do povo, conhece as suas angústias e precisa de Moisés para libertá-lo. Ele revela então o seu nome: eu sou aquele que é, né? Eu sou aquele que é, aquele que está aí. Ou seja, revela a sua pessoa, o seu nome, o seu amor para o mundo através de um ser humano, Moisés. Vejam que Moisés não conseguiu resolver um problema muito sério, né? Que era o problema de controlar em si. Era um problema de controlar em si o opressor. Moisés não resolveu esse problema. E assim mesmo Deus o chama para ir lá libertar o povo. E diz para Moisés: vai lá e vai dizer para o faraó para ele libertar o meu povo, né? Esse é o tetragrama sagrado. A Esther está aí. A Esther sabe hebraico. Olha aqui, ó. Quando o judeu se depara com o nome de Deus nas Escrituras, ele não lê esse nome. Foi exatamente esse nome que Deus revela a Moisés, né? Em hebraico é um Yod, um Re, um Vav e um Re. Tetragrama sagrado. O judeu se depara, ao invés dele ler esse nome, ele fala Adonai. Ele lê o texto como Adonai. E esse é um nome que Deus revela a Moisés. E essas letras estão na base do nome de Jesus, Yehoshua. O tetragrama sagrado está no nome de Jesus. E o tetragrama quer dizer eu sou. Eu sou aquele que é. Eu sou aquele que está aí. Quem assistiu os 10 Mandamentos? É um filme de 1956, nenhum de nós era nascido, claro, né? Mas esse é um grande clássico e ele é famoso até hoje, né? Charlton Heston, ele faz o papel de Moisés e essa cena é maravilhosa, né? Ele se aproxima da sarça
Deus conversando com ele, Deus revelando o nome dele a Moisés. No Êxodo 12, ele decreta, ele, o Senhor Deus, né? Decreta via Moisés a celebração dessa festa que ganha importância fundamental na história do povo hebreu. Ela marca o nascimento do povo israelita, é memória da passagem das trevas da escravidão no Egito para a liberdade iluminada numa noite de lua cheia. Coisa linda. Quem sabe nós vamos ter a lua cheia logo logo, né? A gente vai chegar na lua cheia, ela chega na Páscoa, né? Vocês lembram, né? A Páscoa, todo ano, ela cai em dias diferentes, ela pode cair em dias diferentes. Assim como a quarta-feira de cinza, né? Nosso doutor em liturgia já explicou isso para a gente, mas vale a pena a gente lembrar. A Páscoa, a nossa Páscoa cristã, ela sempre vai acontecer no primeiro domingo, depois da primeira lua cheia da primavera no hemisfério norte. Entrou o equinócio da primavera, aconteceu o equilíbrio, os dias vão começar a ter mais luz, vão começar a ficar maiores. No primeiro final de semana, depois dessa primeira lua cheia da primavera, é a nossa Páscoa. A gente celebra essa Páscoa. Para nós é no outono, no caso. Para nós é no outono. No hemisfério sul, né? Acontece no outono. Mas na terra de Jesus, nessa época, é exatamente, né, a aurora, o hemisfério boreal. Paulo, Mano. desculpa, ela falando lá, eu pesquisei aqui no Google. Ou está errado no Google, a primavera aqui na Europa é na mesma, é a única estação do ano que bate na Europa e aqui no Brasil. Não pode. Não. Então está errado, lá eu estou. Eu perdi. Não, lá é primavera. Lá está entrando a primavera, está terminando o inverno lá, entrando a primavera, e aqui está terminando o verão e entrando o outono. Eu tenho outono, que é agora em março. Isso, março, abril. No mesmo dia que entrou o outono, aqui está primavera lá. Isso. Então o calendário europeu a gente segue. O equinócio, aquilo que a gente estava falando do equinócio, né? O equinócio da primavera no hemisfério norte, da metade do planeta para cima, né? A terra de Jesus está lá em cima. E o que a igreja faz? A igreja vê quando será a Páscoa, portanto, o primeiro final de semana após a primeira lua cheia da primavera, e marca esse dia como o dia da Páscoa. E aí conta 40 dias para trás. 40 dias, sem contar o domingo, porque é o dia do Senhor, é o dia sagrado, não conta. Se a gente contar 40 dias para trás, depois do primeiro final de semana, primeiro domingo, após o equinócio da primavera e a primeira lua cheia, a gente vai chegar na quarta-feira de cinzas, né? Que marca o início da quaresma. Isso a igreja, né, começou em 1091, não foi? 1091, quando a igreja passou para a gente essa ideia de ter um tempo de reflexão, do tempo que nós estamos fazendo agora, né? Por que nós estamos refletindo sobre a Páscoa? Porque é tempo da quaresma, a igreja instituiu isso em 1091, né? A nossa Páscoa é lá do século IV, né? Essa ideia do quarto, do primeiro domingo após a primeira lua cheia, isso é lá do século IV. Mas a quaresma, como tempo de reflexão para a gente fazer o que nós estamos fazendo, é de 1091. Então vejam lá, no Dicionário Internacional da Teologia do Antigo Testamento, o termo Pessah significa passagem. A gente pegou o nosso Haggadah, o livrinho que os crismandos levaram para casa, né? Haggadah de Pessah, Haggadah de Páscoa. Pois o Senhor passou por cima das casas dos filhos de Israel. Fala também em ferida, em golpe, em pulo. Pois o anjo do Senhor feriu e golpeou os primogênitos dos egípcios, mas pulou as casas marcadas com o sangue do cordeiro.
sinal que os livrou do flagelo destruidor. Foi o sangue do Cordeiro o sinal que livrou o povo hebreu do flagelo destruidor do Egito. Foi esse sangue nas portas que não atingiu os primogênitos e por isso eles foram salvos. Essa é uma imagem muito legal desse filme, Os 10 Mandamentos. O Roger está dando risada, né? Mas você assistiu umas 10 vezes, né, Roger? Bastante. E Moisés, ele bate com a vara, e a gente ouviu esse texto também. A fé construiu a cultura, e a cultura se tornou o trampolim da fé. Vejam só, a cultura de um povo se relaciona com a fé, porque é a fé que construiu essa cultura, e a cultura se tornou o trampolim da fé. Essa frase não é minha, essa frase é do Padre Vitório, um exegeta de Sion, né? Um homem que conhece as escrituras profundamente. Mas essa aliança ela não era definitiva. As coisas não aconteciam. O amor não estava implantado. Era guerra para tudo quanto era lado. E os profetas começam a responder, começam a nos dar dicas. Nós vamos ler só no sábado, de quinta a sábado, nós vamos ler 7 textos de profetas, dos profetas, que confirmam, que explicam que é a Páscoa. Esse é um clássico, né? Jeremias 31. Eis que dias virão, oráculo do Senhor, palavra do Senhor, né? Em que concluirei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma aliança nova. Não uma aliança que concluí com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para fazê-los sair da terra do Egito. Minha aliança que eles próprios romperam, embora eu fosse o seu Senhor, oráculo do Senhor. Muito interessante, a gente encontra diversas vezes isso nas Escrituras, oráculo do Senhor, palavra do Senhor. A Dei Verbo, que veio lá do Concílio Vaticano II, bate nessa tecla, né? Palavra de Deus, mas palavra humana, né? As Escrituras são sem dúvida, o Novo Testamento são sem dúvida palavra de Deus. É o próprio Deus que está nos falando, mas está falando através da palavra humana e falando através de imagens e de símbolos, de metáforas que trazem a gente para a nossa realidade, para a gente entender o que aconteceu, qual é a proposta, né? Então, oráculo do Senhor, a gente sempre ouve, sempre vai ver isso aqui. Porque esta é a aliança que concluirei com a casa de Israel depois desses dias, oráculo do Senhor. Porei a minha lei no fundo do seu ser e a escreverei em seu coração. Então serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Frase clássica da adoção do povo eleito. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Eles não terão mais que instruir o seu próximo ou o seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor. Conhecerei de novo. Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, dos menores aos maiores, oráculo do Senhor. Olha aí, nova aliança. Porque perdoarei a sua culpa e não me lembrarei mais do seu pecado. Nós lemos um texto de Isaías, Ezequiel 36, na quinta-feira, no sábado de aleluia, a gente lê Ezequiel 36, e fala exatamente aquilo: eu farei água em vocês, eu vou te lavar, o Senhor Deus falando com a gente, eu vou tirar do teu peito esse coração de pedra, e vou botar no lugar um coração de carne, para você entender o que eu quis dizer para você. Há em Isaías um texto maravilhoso que é lido numa das festas importantes para nós também, é lido na liturgia do Natal, mas explica o que e quem é aquele que virá implantar a nova aliança. O povo que andava nas trevas, então lembram das trevas da escravidão, né?
surgiu uma grande luz. Uma luz raiou para os que habitavam uma terra sombria. Multiplicaste o povo, deste-lhe grande alegria. Eles alegraram-se na tua presença, como se alegram os ceifadores na ceifa, como se regozijam os que repartem os despojos. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Ele recebeu o poder sobre os seus ombros. Poder sobre os ombros. E lhe foi dado este nome: Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Vejam só, os profetas falando de quem será aquele que vai implantar a paz definitivamente. E Jeremias antes dizendo: eu não me lembrarei mais do seu pecado. Os cristãos interpretam corretamente que, apesar desse memorial importantíssimo símbolo da presença e ação de Deus na história da humanidade, ainda assim as Escrituras previam um sacrifício definitivo. E aproximadamente 1.300 anos depois da Páscoa dos seus irmãos judeus, raça eleita, o judeu Jesus Cristo quis fazer memória da salvação do seu povo. Olha o que diz o Evangelho de São Mateus. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus, dizendo: onde queres que te preparemos para comer a Páscoa? Acho que nós temos isso aí escrito em algum cartaz da parede, não quer? Onde queres que te preparemos para comer a Páscoa? Eles estão perguntando para Jesus: onde é que você vai? Onde é que você vai celebrar aquela Páscoa que está prevista no decreto perpétuo no livro do Êxodo? Está ali, né? Porém, Jesus vai além, explicando-nos a nova aliança. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo-o abençoado, vejam, isso aqui é muito importante, a bênção, tendo-o abençoado, partiu e distribuiu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é meu corpo. Depois tomou o cálice e, dando graças, deu-o a eles, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Claro que logo de cara os discípulos não entenderam o que quer dizer isso aí, né? Quando Jesus falou para eles pela primeira vez: sangue derramado para a remissão dos pecados, né? Como está o meu sangue, né? E o povo judeu estava acostumado com o sacrifício, né? Com o sangue do sacrifício. Onde queres que te preparemos para comer a Páscoa? E eles prepararam esse local, que é o cenáculo, pertinho do templo. Vejam vocês, o cordeirinho ficou uma semaninha com cada família. A família se apega ao cordeirinho e sente quando o cordeiro morre. Imaginem Jesus. O que nós podemos lembrar de Jesus? Quais foram as coisas que a gente aprendeu na catequese, ou que a gente sabe que Jesus fez, que Jesus ensinou? Foram 3 anos convivendo com os discípulos. O que cada um de nós, na nossa catequese, desde criança, com nossos pais, o que a gente ouviu falar de Jesus? O que marcou vocês? Digam, o que vocês lembram de Jesus? O que ele fez? O que ele ensinou? O que foi importante? Bondade, caridade, amor. Ensinou amor, ensinou bondade, ensinou caridade, ensinou perdão. Jesus escolheu cada um dos discípulos, conviveu com eles, sarou a sogra de Pedro, fez paralítico andar, fez cego enxergar. Nós vamos ter esse texto no domingo que vem. O cego que volta a ver. Deu comida para quem está com fome. Deu pão para quem tem fome.
abençoou o pão, ensinou quem é o Pai misericordioso. De repente joga uma mulher que dizem que era pecadora na frente de Jesus, ela foi encontrada em pecado. O texto das Escrituras dizia que se fosse pego em flagrante pecado, devia morrer apedrejado. E ainda provocam Jesus, dizendo: o que você vai fazer? As Escrituras mandam apedrejar até a morte. Jesus diz: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. O texto diz que começaram a sair, a começar pelos mais velhos. Quanto mais velho, mais pecado, né? Quanto mais a gente vive, mais a gente peca. Jesus pergunta para a mulher: ué, cadê todo mundo? Ninguém te condenou? Imaginem essa mulher. Foi pega em flagrante adultério, sabe que vai morrer, sabem que Jesus veio para cumprir a luz, jogam essa mulher na frente de Jesus, ela sabe, estou morta. E Jesus olha para ela e diz: ué, cadê todo mundo? Ninguém te condenou? Não, ninguém me condenou. Eu também não te condeno. Vai em paz, mas não voltes a pecar. Imagina o que essa mulher passou a amar Jesus. Jesus apresenta o amor do Pai misericordioso. Imaginem vocês aquela misericórdia que Jesus ensinou na parábola do filho pródigo, do Pai misericordioso, né? O filho volta e Deus perdoa, né? Então imaginem vocês, Jesus convive com os apóstolos durante 3 anos, come com eles, abençoa o pão em cada refeição. O Padre Hilário contou a importância da bênção, né? Ele faz a bênção em hebraico, essa bênção linda. E os discípulos viram isso durante 3 anos convivendo com Jesus. E de repente, no final, Jesus diz assim: vocês vão me perder. Eles não entenderam. Como nós vamos te perder? Eles não estavam entendendo. Foi nessa ceia. O que vocês acham de um olhar desse? Sentar do lado de Jesus e olhar no olho dele assim. Olha lá. Ele ergue o pão, dá graças, ele ergue o vinho, ele dá graças, ele abençoa, ele bendiz o Senhor. O evangelista Mateus parece chamar nossa atenção, pois Jesus celebrará a Páscoa em pessoa sobre a cruz. O dia 14 de Nissan, que é o dia da ceia pascal, foi uma sexta-feira no ano 30 e no ano 33 depois de Cristo. O que leva os exegetas a optar por um ou outro desses 2 anos como o da morte do Senhor. Essa explicação está no rodapé da Bíblia de Jerusalém, quando a gente lê Mateus 26, 17. Olha a resposta. Quando é que Jesus morreu? Aí. Provavelmente ele morreu no ano 30 ou no ano 33. Já para o evangelista João, Jesus será morto exatamente no momento em que se imolavam os cordeiros no templo, na vigília da Páscoa. Então de Caifás conduziram Jesus ao pretório, palácio do governador. Era de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Era o dia da preparação da Páscoa, perto da hora sexta. Vejam só, aquela ceia que a gente viu no cenáculo, aquela ceia que a gente repetiu aqui com o Padre Hilário, é o que os judeus fazem até hoje e é o que os judeus faziam lá. E Jesus, na ceia que a gente faz na quinta-feira do trigo pascal, quinta-feira santa, quando ele lava os pés dos apóstolos, e ele institui a Eucaristia. Nesse ambiente, Jesus está
está de acordo com o evangelista João, Jesus será morto exatamente no momento em que se imolavam os cordeiros. Imaginem vocês, você foi lá, né? O cenáculo está pertinho do templo. Jesus devia estar ceando com os apóstolos e escutando o grito dos cordeiros que estavam sendo imolados no templo ao crepúsculo. E ele devia estar pensando, né? Amanhã sou eu, né? Imaginem isso. Era o dia da preparação da Páscoa, perto da hora sexta. Os semitas contam a primeira hora, né? A hora 0 é 6 horas da manhã. A hora sexta, perto da hora sexta, é meio-dia. Foi exatamente o momento em que Jesus foi crucificado, ao meio-dia. A hora nona é a hora que ele morre, às 3 horas da tarde. Que horas é a nossa celebração na sexta-feira santa? 3 horas da tarde. Depois, sabendo Jesus que tudo estava consumado, disse para que se cumprisse as escrituras até o fim: tenho sede. Essa sede, nós ouvimos sobre sede no domingo passado. A samaritana que está lá no poço, né? Jesus disse para ela: dá-me de beber. Que sede é essa que Jesus tem? Vocês assistiram a Paixão de Cristo de Mel Gibson? Quem assistiu? A Paixão de Cristo de Mel Gibson. Ele explicou isso, né? Pessoas especializadas estudaram cada uma das cenas. E o sangue que Jesus perdeu, o sangue está muito presente nesse filme. Quem não assistiu, vale a pena assistir. Esses dois que a gente já falou, os 10 mandamentos e a Paixão de Cristo. Olha o flagelo de Jesus. E dizem que exatamente os romanos tinham na ponta dos chicotes uns ganchos de ferro, de aço, e que cada chicotada arrancava a carne, arrancava a pele. Sofrimento absurdo, muito sangue. E ele sentiu sede. O sangue está muito presente. E essa cena? Olha lá o príncipe da paz. Jesus resolve o problema que Moisés não resolveu. Porque ele dominou em si mesmo o opressor. Esse é o verdadeiro libertador. Né? Vejam, vocês lembram dessa cena? Os 2 ladrões, um dos ladrões, ainda na esperança de que Jesus fosse o Messias esperado, aquele que viria quebrar e arrebentar e resolver todos os problemas. Um dos ladrões olha para Jesus e fala: você não é o Messias? Você não é o nosso libertador? Desce daí, resolve o nosso problema. E o outro ladrão diz assim: o que você está falando? Você e eu merecemos estar aqui. Nós somos culpados, mas ele é inocente. E diz para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres para o teu reino. E Jesus responde para ele: hoje você vai estar comigo no paraíso. Ainda hoje. E hoje nas Escrituras é uma palavrinha teológica que está dizendo para nós: hoje, dia 15 de março de 2023, é hoje, né? E aí vale também um pequeno comentário. O garotinho perguntou para o pai: o que são aqueles bonecos lá? O Judas, aquele que traiu Jesus. Vejam vocês, Jesus está na Santa Ceia. Jesus está na Santa Ceia com os 12. Judas está junto. Judas conviveu com Jesus os 3 anos. Judas era um zelota.
Era uma das seitas da época de Jesus. Zelotas, fariseus, né? E Judas era um dos zelotas. Esses zelotas, eles eram radicais. E eles acreditavam no Messias que estava predito na Escritura. O Messias que vinha para arrebentar com tudo. Então ele acreditava que Jesus era esse Messias. A gente tem que ter critério para fazer essa leitura sobre Judas. Se Judas não diz para os soldados romanos, é ele, essa cena talvez a gente não estivesse vendo. Quando Jesus diz para Judas, o texto do Evangelho de São João diz assim: para que se cumprissem as Escrituras, Jesus diz: vai fazer o que você precisa fazer. Antes ele diz assim, os apóstolos perguntam: mas quem é assim? Quando Jesus diz: um de vocês vai me trair. E Jesus diz: é aquele que molha o pão no prato. Ele estava comendo com Jesus. Ele esperava o libertador. Ele aponta Jesus, esperando que aquele Messias, que uma parte do povo judeu esperava. E Jesus, tendo o poder, podendo fazer isso, podendo resolver, ele já vence a tentação que nós vimos no primeiro domingo da Quaresma, né? As tentações de Jesus. Ele vence o poder, coisa que Moisés não conseguiu. Jesus não desce da cruz, graças a Deus. Quem assistiu à última tentação de Cristo? Vocês assistiram? O demônio chega para Jesus e fala: desce daí. E eu não vou contar para vocês assistirem, vale a pena, né? Ele desce ou não desce, né? Se ele desce da cruz, como é que ficaria a nossa história, a história da nossa salvação? Príncipe da paz, dominou em si mesmo o opressor, o verdadeiro libertador. Nós, muitas vezes, somos o opressor, muitas vezes nós podemos ser o libertador. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Esse texto nós também vamos ler na sexta-feira. O que vocês acham desse olhar? O que Jesus estava pensando quando ele ergue o olhar do céu? O que ele esperava? Imaginem a dor do pai de ver o cordeiro dele imolado desse jeito. Diz o texto que nós também vamos ler na sexta-feira da Paixão. Como era a preparação para a Páscoa dos judeus, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, porque esse sábado era grande dia. Pediram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas. Chegando a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados traspassou-lhe o lado com a lança e imediatamente saiu sangue e água. No sábado de Aleluia, a carta que nós vamos ler é a carta de São Paulo aos Romanos, e ela explica que nós fomos batizados no sangue de Jesus. Foi no sangue de Jesus que nós fomos batizados, né? E do lado de Jesus sai sangue e água. Os padres da igreja dizem: estão ali o batismo e a Eucaristia. Sangue e água. Essa cena no filme do Mel Gibson é extraordinária. Pois isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura: nenhum osso lhe será quebrado. Ali, então, por causa da preparação dos judeus e porque o sepulcro estava próximo, eles depuseram de Jesus.
lá na terra de Jesus, os túmulos são fechados com grandes pedras pesadas que ficam na porta de cada túmulo. Os judeus celebravam a Páscoa alegrando-se pela memória do Deus de Israel, que os libertou da escravidão e do sofrimento no Egito. Numa noite de lua cheia, eles passaram da morte à vida. Jesus, nesse mesmo ambiente de memória da redenção do seu povo, atualiza o rito do passado e celebra de forma nova uma passagem definitiva. A catequese dos evangelistas acalenta-nos com o complemento final da salvação de toda a humanidade. Eu não sei como é que o Padre Gabriel vai fazer, depois a gente vai perguntar para ele, doutor em liturgia, né? Mas vocês já participaram dessa celebração. Essa é a mãe de todas as celebrações. É a celebração mais importante da nossa fé. Sábado de Aleluia. Né? A igreja fica na penumbra, as velas são acesas a partir do círio pascal, que é a imagem, o símbolo de Jesus morto e ressuscitado, e o círio é aceso na chama do fogo novo. Lembra? Tem aquela fogueirinha, o sacerdote vai lá fora, explica o que é aquele fogo, né? Então o círio é aceso naquele fogo novo e ilumina toda a nossa igreja. Na liturgia da missa católica, celebração festiva em que se comemora o acontecimento de um passado longínquo, há uma continuação, uma atualização, uma revivência da história da salvação. No Tríduo Pascal, especialmente no sábado de Aleluia, à noite, a celebração das celebrações, a mãe de todas as celebrações, né? Nós fazemos memória da salvação dos nossos irmãos judeus. Salvação essa que foi estendida em Jesus para toda a humanidade. Os textos proclamados nesta celebração fazem lembrança da história da libertação, da história do povo de Deus. No sábado de Aleluia, a gente lê Gênesis, capítulo 1, a gente lê toda a criação, até o capítulo 2, versículo 2, quando o Senhor Deus, depois de ter criado o mundo inteiro, ele repousa, ele descansa, né? O Senhor Deus, depois de toda a sua obra, ele repousou, que era exatamente o grande sábado, né? Os textos proclamados, então, falam de Gênesis, falam da aliança. Gênesis 22 é a aliança de Deus com Abraão. Vocês lembram do sacrifício de Abraão? Pega teu filho único, aquele que você ama, e leva para um lugar que eu vou te mostrar. E o Senhor Deus manda Abraão imolar o filho da promessa. E Abraão obedece. Mas quando ele levanta o cutelo, o Senhor Deus diz: Abraão, Abraão, não estendas a mão contra o menino. Agora eu sei que você, de fato, fez aliança comigo. E da libertação. Esse texto nós vamos ler também, a terceira leitura no sábado de Aleluia. Êxodo 14 conta toda a Páscoa, e vamos cantar Êxodo 15, é o canto da Páscoa, né? Em Ronaldão. Vamos cantar. Nossa festa da Páscoa é celebrada sempre no primeiro fim de semana, depois da primeira lua cheia, que haverá logo após o equinócio da primavera, março, abril, mês em que começa a primavera no hemisfério norte, terra de Jesus, sacerdote ideal, que após ter selado com seu próprio corpo e sangue, lá no livro do Levítico, capítulo 1, até o versículo 5, de 1 a 5, é justamente a explicação da importância do sacrifício e do sacrifício que envolve o sangue. O sacerdote deve fazer isso sobre o altar, né? Quando
no Êxodo 24, quando Moisés, depois da aliança com as tábuas da lei, ele pega o sangue do animal, asperge sobre o altar e joga sobre o povo, selando a aliança com sangue. O sangue está sempre presente. A nova aliança, 24:8, capítulo 24 do livro do Êxodo, como cordeiro perfeito do qual nenhum osso poderia ser quebrado. E ele ainda respeita o sábado, repousando nesse dia. Vocês lembram que a gente termina a celebração da Sexta-feira Santa? Estou acabando. A gente termina a celebração da Sexta-feira Santa e a igreja sai em silêncio. Deus está sentindo que o filho dele morreu. A igreja fica em silêncio até o sábado. Até o sábado. Jesus, o que a gente reza no credo? Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos. O que ele foi fazer lá? O que ele foi fazer na mansão dos mortos? Ele se encontrou com Judas. Ele acabou com o pecado, a remissão dos pecados. É isso. Ele desce à mansão dos mortos, e é essa a remissão, é esse o sangue, essa aliança definitiva. É por causa desse sangue que nós fomos salvos. Foi. E ele morre. Morre? Ele morre. Então, assim, desceu a mansão dos mortos, ele morre. Morre? O Jesus de Nazaré morre. Então, na verdade, fala, não creio que a gente acredita que ele Morreu. E é essa a catequese da nossa fé. Essa é a grande catequese da nossa fé. A explicação teológica, né? E a gente tem essa dificuldade. Jesus vem nos libertar das amarras materiais, físicas. A gente fica preso àquilo que a gente pode sentir, que a gente pode tocar, que a gente pode ver com os nossos olhos, né? E o que nós vimos? O que esse povo da Bíblia viu? Viu essas cenas cheias de sangue, ele crucificado, ele morto, ele sepultado. Mas o nosso credo explica, né, o que vem depois. Respeita o sábado, repousando nesse dia, e para que a Páscoa seja completa, perfeita, e para que se cumpram as Escrituras, após o sábado, que é um comentário que a Mariana estava fazendo, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria vieram ver o sepulcro. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse-lhes: não temais, sei que estáis procurando Jesus o crucificado. Ele não está aqui, pois ressuscitou conforme havia dito. Isso passa. É essa passagem. É essa passagem. O sepulcro está vazio. Elas entram e se deparam com o sepulcro vazio. Só a fé pode responder. Só a experiência religiosa de cada um. Só a nossa experiência com a igreja, com a nossa oração, com a nossa família. Isso responde. Como é a nossa relação com Deus? Como é a nossa relação com a Páscoa, com o tríduo pascal? Jesus era um coelho ou não era? Aquele que foi malhado. Como é que é essa história? Por que o sobrenome dele é Jesus Cristo? Então, ressurreição, aí que a Mariana estava falando para a gente, é para esse mundo
ou é para o outro? O que é a ressurreição? Quando ela começa? Nós que temos fé, nós não nos transubstanciamos, mas nós nos transformamos. A nossa substância continua a mesma, mas a nossa fé pode transformar o nosso coração. A gente pode passar a... Essa é o meu cabelo, não é perfeito. A gente pode... Não mudamos a nossa natureza, mas a Páscoa enobrece a nossa natureza. Quando a gente compreende o que é a explicação espiritual da Páscoa de Jesus. Jesus é a nova criação, chamado na liturgia como o sol que não conhece o ocaso. Nós vamos rezar esse salmo no sábado de aleluia. O sol que não conhece o ocaso. Nosso doutor em liturgia explica para a gente o que é isso. Ele novamente nos dá a oportunidade de discernimento entre o bem e o mal, de passearmos com o Senhor Deus pelo paraíso, sem o risco de sermos expulsos. A gente lê no sábado de aleluia a criação, né? Um pouquinho mais para frente está lá a tentação de Adão e de Eva. Estavam nus no paraíso, não estavam nem um pouco preocupados, mas quando eles se desviam daquilo que Deus orienta, eles se incomodam. E quando Jesus pergunta: o que vocês fizeram? Né? E eles disseram: eu estava nu. Quem te fez saber que você estava nu? Né? Então, lá na criação, eles passeavam com Jesus no paraíso. Essa é a experiência da nossa comunidade, da nossa fé. A quinta-feira, o texto do Êxodo que a gente leu abre essa liturgia. A gente lê esse texto. A gente tem esse encontro com Ele. A bênção que Jesus repete sempre. A Esther sabe a bênção em hebraico. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, Senhor meu Deus, Rei do universo, melech haolam, Rei do universo. Hamotzi lechem min haaretz, porque tirastes o pão, tirastes o trigo da terra. Jesus repetia essa bênção para os discípulos durante 3 anos. Ele repetia essa bênção. O Padre Hilário repetiu aqui para nós também em hebraico a bênção do vinho, mesma coisa. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagaf. Borei, o mesmo verbo da criação. Bereshit bara Elohim. Primeira frase da Bíblia em hebraico. No princípio criou Deus. Borei peri hagaf, porque criastes o fruto da videira vermelho. Jesus, cada vez que ele se encontrava com os discípulos, ele abençoava. Ele repetia essa bênção. Os discípulos viam isso. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto, esse é o grande discurso do pão da vida, capítulo 6 de São João, comeram o maná e morreram. Este pão é o que desce do céu, para que não se pereça quem nele comer. Eu sou, de novo, o mesmo nome lá de Jesus, que Deus declara a Moisés. Eu sou o tetragrama sagrado, está no nome de Jesus. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Nosso batismo de sangue tem a vida eterna. E o que vai acontecer? Eu ressuscitarei no último dia.
É isso que diz a nossa fé. É por isso que nas missas nós fazemos memória da passagem de Jesus, da escravidão das trevas da morte para a liberdade da luz da vida. E clamamos. O sacerdote levanta o pão e ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a aliança definitiva. É isso que a gente faz no trido. É isso que a gente celebra. Por isso nossa fé no trido pascal é o fundamento da nossa fé. O Cristo ressuscitado se torna a certeza da nossa passagem, desta vida para a ressurreição definitiva. Ele mesmo nos explicou. Ele mesmo. Vocês lembram dessa cena? Jesus é morto, vai para a sepultura, e aí os discípulos de Emaús, lindo esse texto, só São Lucas conta essa história, capítulo 24. Os 2 discípulos estão voltando de Jerusalém para Emaús, e de repente Jesus se põe ao lado deles. O corpo do ressuscitado é outra realidade, não é o mesmo. Eles não perceberam naquele momento que era Jesus. E Jesus pergunta: ué, por que vocês estão com essa cara aí cabisbaixa? Por que vocês estão conversando pelo caminho? E eles dizem: ué, você é o único forasteiro que não sabe o que aconteceu em Jerusalém por esses dias? Mas o que? Jesus pergunta, O que aconteceu? Eles dizem: Jesus de Nazaré. Muitos de nós achavam que ele era o Messias, mas ele foi flagelado, crucificado, morreu, e já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Ele então lhes disse: insensatos e lentos de coração para crer tudo o que os profetas anunciaram. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? Era preciso ter um técnico nas Escrituras. Era preciso, nos remete para a Escritura, nos remete para o Primeiro Testamento. Era preciso acontecer isso para que aquilo se realizasse. Era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória. E começando por Moisés, vejam aí, nós vimos há 2 domingos atrás a transfiguração. Quem eram os 2 que estavam com Jesus? Moisés e Elias, a lei e os profetas. Começando por Moisés e percorrendo todos os profetas, interpretou-lhes em todas as Escrituras o que a ele dizia a respeito. A gente só entende Jesus Cristo, compreende Jesus Cristo, a partir daquilo que nós aprendemos de Moisés. Por isso o Seder Pascal é importante. Por isso o Padre Hilário veio aqui, para explicar para a gente o que os judeus fazem, que memória é essa que os judeus fazem, E as Escrituras explicam o que a ele dizia a respeito. Jesus diz assim: está terminando o dia, o sol está se pondo, Jesus finge que vai embora, dá uma de gaiato. Ele diz: Senhor, fica conosco, já é tarde, o dia está se pondo. E Jesus entra. E quando Jesus entra, ele pega o pão e repete aquela bênção. Quando ele repete aquela bênção, os discípulos que estavam acostumados a ver Jesus falar aquilo, perceberam: é o Senhor. E quando eles percebem, Jesus desaparece, de São Lucas. E aí um olha para o outro e fala: rapaz, não te ardia o coração quando ele nos explicava as Escrituras pelo caminho? E aí eles voltam correndo, felizes da vida, e vão lá contar para os discípulos: é verdade, ele ressuscitou, aconteceu isso com a gente. É verdade. Aqui, as bodas de Caná, para outro dia explicar isso aí. Vejam só, Tríduo Pascal, reflexão sobre a nossa fé, sobre os textos mais importantes da nossa fé, o dia mais importante da nossa fé.
Os textos todos são escritos a partir de símbolos, de metáforas da vida de cada um, da experiência de fé, da experiência religiosa de cada um. Não dá para explicar pela ciência, não dá para explicar pela filosofia. É uma questão de fé, uma questão que vai além, mas é uma proposta que a igreja nos faz nessas celebrações, para que a gente tenha a alegria de perceber quando isso Jesus deve ter falado para os discípulos, mas quando vocês sentirem a minha falta, quando vocês estiverem com saudade, vocês repitam essa ceia. Repitam essa ceia. O que nós fazemos quando a gente sente falta? Quando a nossa vida está complicada? A gente vem domingo para a igreja. O que acontece sobre o altar? A gente faz memória. A mesma fé, a gente faz aquilo que Jesus explicou, né? Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, nós também vamos ler isso na quinta-feira. São Paulo dizendo o que Jesus fez. É uma das orações mais lindas, né? Nosso doutor em liturgia vai ficar bravo, porque a gente é uma oração tão linda, que a gente devia parar de cantar o ofertório para ouvir o que o sacerdócio fala. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra, do trabalho humano, que agora nos apresentamos, e para nós se vai tornar o pão da nossa salvação, o vinho da nossa salvação. A gente está cantando, a gente não ouve o sacerdote falar isso. Essa oração é só dele, mas depois o doutor em liturgia explica por quê para nós. Então vejam só, estamos tristes, não estamos entendendo qual é a Páscoa, estamos confusos, mas é Jesus coelho ou não é? Galinha da Páscoa? Como é que é? Ovo da Páscoa? Não é? A igreja explica. A igreja nos dá elementos da vida de cada um, da vida daquele povo, que a gente precisa entender. E colocar a nossa vida aí. Colocar a nossa vida aí. E aí a gente vai se alegrar. A gente vai se alegrar porque a gente vai compreender que essa é a aliança definitiva. A proposta de Jesus Cristo, que Ele nos ensinou, faz com que a gente se ame, que a gente se alegre, que a gente viva o amor, que a gente implante o amor. A Esther falou, Ele veio apresentar o amor. A gente precisa implantar o amor na nossa vida. A campanha da fraternidade desse ano fala do pão, de gente que está com fome. Nós vimos o sofrimento de tanta gente, ultimamente, vítimas da guerra, na Ucrânia, com a Rússia, os povos Yanomamis aqui no Brasil, as famílias que perderam tudo, entes queridos, que estão com fome, né? A gente viu isso aqui. Como é que a gente age? Bota esse canal, fica para depois. Ronaldão, alegremos. Tem uma canção para a gente acabar. Tem uma canção que os judeus costumam cantar depois, uma parte dos judeus canta essa canção na festa da Páscoa. E nós vamos cantar. Vocês conhecem, com certeza. Vamos repetir, mas só para vocês verem o que ela quer dizer. Rava Nagila, alegremos. Rava Nagila. A Esther está lendo em hebraico, da direita para a esquerda. Rava Nagila venishmerá. Alegremos-nos e sejamos felizes. Rava Neranena. Rava Neranena. Cantemos. Rava Neranena venishmerá. Cantemos e sejamos felizes. Uruahim. Despertai, irmãos. Uruahim belevsamerra. Despertai, irmãos, com um coração contente. Uruahim belevsamerra. Com um coração contente, despertai. Então, vamos repetir porque a gente vai cantar. Vai. Rava Nagila. Rava Nagila. Rava Nagila venishmerá. Rava Neranena. Rava Neranena. Rava Neranena venishmerá.
Uruahim. Uruahim, Bile Samer. Bile Samer. Uruahim, Bile Samer. Ronaldão, você viu como está minha voz? Você canta, né? Eu vou cantar. Vai. Ava, Nagila, Ava, Nagila, Ava, Nagila, Venishmecha. Ava, Nagila, Ava, Nagila, Ava, Nagila, Venishmecha. Ava, Neramena, Ava, Neramena, Ava, Neramena, Venishmecha. Ava, Neramena, Ava, Neramena, Ava, Neramena, Venishmecha. Uruahim, Uruahim, Bletzamecha, Uruahim, Bletzamecha, Uruahim, Bletzamecha, Uruahim, Bletzamecha, Uruahim, Bletzamecha. Agora é mais rápido, todo mundo aprendeu, vai. Ava, Nagila, Ava, Nagila, Ava, Nagila, Venishmecha. Ava, Nagila, Ava, Nagila, Ava, Nagila, Venishmecha. Ava, Neramena, Ava, Neramena, Ava, Neramena, Venishmecha. Ava, Neramena, vamos? Ava, Neramena, Venishmecha. Uruahim, Uruahim, Bletzamecha, Uruahim, Bletzamecha, Uruahim, Bletzamecha, Uruahim, Bletzamecha, Uruahim, Bletzamecha. Agora de pé, cada um abraça o seu irmão que está do lado. Vamos cantar Hava Nagila e vamos dizer boa Páscoa para você, bom tríduo pascal para você. Hava Nagila, Hava Nagila, Hava Nagila, Venishmecha. Hava Nagila, Hava Nagila, Hava Nagila, Venishmecha. Hava Neramena, Hava Neramena, Hava Neramena, Venishmecha. Hava Neramena, Hava Neramena, Hava Neramena, Uruahim, Uruahim, Bletzamecha, Uruahim, Bletzamecha, Uruahim, Bletzamecha, Uruahim, Bletzamecha, Uruahim, Bletzamecha. Boa Páscoa. Agora, a gente tem 15 minutinhos, 20 talvez, 20, né? Para a gente perguntar para o padre Gabriel, doutor.